Bom dia, pessoal. Bom, eu resolvi aqui gravar esse vídeo pra gente, vamos dizer assim, responder, né? É responder mesmo. Existe um pastor armeniano chamado Elias, né? Já esteve em alguns programas, né, de TV, e ele postou um vídeo, vendo esse vídeo há pouco agora, sobre a resposta que calou, a pergunta que calou os teólogos calvinistas. Nós não sabemos de onde ele tirou essa ideia, né? Porque na reforma, os reformadores, os grandes homens que não só deram a sua vida, sua saúde, seu tempo, suas famílias, sacrificaram tudo por amor do Evangelho, todos eles eram calvinistas. Foi eles que alavancaram a reforma. E qual era a base da reforma? Salvação pela fé unicamente. Graça soberana. Essas eram as bases da reforma, da teologia reformada. E quem foram esses homens? Martim Lutero, Calvino, Martim Lutero na Alemanha, Calvino na Escócia, John Knox também, um escocês. Essa era a teologia reformada. Que Deus salva o pecador e tem misericórdia de quem quer e se compadece de quem Ele quer. Pois o Senhor é soberano e Ele pode fazer sim, está na palavra. Vasos para a honra e vasos para a desonra. Muitos dos teólogos armenianos esquecem a soberania de Deus, o seu poder soberano. Deus não nos deve nada. Ainda que nós tenhamos feito tudo perfeito, ainda somos devedores a Ele. Deus não nos deve nada. Mas nós precisamos responder nesse presente tempo esses ismaelitas, ou agarenos, os filhos da lei, aqueles que se apoiam no seu livre-arbítrio, aquele que faz a sua escolha soberana e não Deus soberanamente. Eu pergunto a você que é armenianista. Eu não estou nem entrando no texto, porque quando nós citamos o texto, quando o pastor Elias cita o texto de 2 Pedro, capítulo 2, a partir do verso 1, onde fala dos falsos profetas, dos falsos mestres, ele esquece de toda a carta de Romanos, de 16 capítulos, que fala da salvação unicamente pela fé, da soberania de Deus, que Deus elegeu, e que a eleição seja segundo a soberana graça de Deus e não segundo as obras. É muito fácil pegar um texto isolado e querer dizer que calou uma pessoa, esquecendo todo o contexto bíblico. É muito fácil. Mas nós não devemos esquecer que antes da fundação do mundo, Deus elegeu um povo pela graça, independentemente de obra. Nós não devemos esquecer que o Senhor diz na sua palavra: eu vos amarei voluntariamente. Nós não devemos esquecer
que a graça, ela veio antes do livre-arbítrio. A eleição, ela veio antes do homem ser criado. Na eternidade, Deus nos elegeu e nos escolheu. Mesmo na sua soberania, mesmo sabendo que a quem o Senhor escolheu pecaria, se distanciaria, se tornaria tão condenável quanto aqueles que não foram escolhidos. E na escolha não há mérito. Isso engrandece o nome de Deus. Por isso os solos da reforma: sola Deus, sola Cristo, sola fide, sola gratia, sola as Escrituras. Irmãos, temos graça e sabedoria da parte de Deus para olharmos a palavra atentamente. Sim, no meio do povo, sim, surgirão falsos mestres, jonhos, que estavam no nosso meio, mas que não são dos nossos. O contexto de Pedro é o mesmo de João, de Paulo, homens que estão dentro da igreja, mas que nunca foram salvos, que conheceram o caminho, mas que não estavam, mas que nunca conheceram Cristo, e nunca conheceram a verdade, talvez conheceram superficialmente, conheceram o caminho superficialmente, mas que em nenhum momento receberam um novo coração e nem foram selados pelo Espírito da promessa. Ora, a gente precisa conhecer a história da igreja. E os armenianos, como diz George Whitefield, todo homem nasce armeniano. É a graça que nos torna calvinista. Todo homem nasce achando que é livre, mas no fundo é um miserável escravo do pecado. Todos nós somos tendentes a esquecer que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mortos. Vales de ossos secos, mortos. Como Lázaro na tumba há 4 dias, morto, podre, com a pedra da condenação sobre nós. Mas o ressoar da voz de Cristo, Ele nos deu vida, nos resgatando da tumba do pecado, removendo a pedra da maldição, da condenação que a lei rolou sobre nós quando Adão pecou. Como nós precisamos aprender mais. Como nós precisamos aprender e crescer mais. Deus sim, Deus tem textos. A palavra do Senhor, versículo, tios, vírgula, toda ela é a palavra de Deus. E ela por si mesma se interpreta. O Senhor nos exorta, nos repreende a permanecermos firmes. Pois assim é da vontade de Deus. Não se esqueçamos que aquilo que o Senhor começou, Ele há de completar. Imagina se Deus salvasse o homem, esse homem se perdesse. Deus seria caso de zombaria. O Satanás diria: o Senhor começou a obra e não terminou. Veja só um dos eleitos, ele aqui na minha mão. Lembra que estou citando aqui há poucas frases de um sermão de Charles do Spurgeon. Não. Aqueles que o Senhor salvou, aqueles que o Senhor chamou, a esse predestinou, e a quem Ele predestinou, a esses glorificou. Não, nenhum daqueles que o Pai me deu se perderá. Irmãos, nós não podemos pegar textos de advertências, ou de avisos, ou de
como o texto de 2 Pedro, que nos faz entender ou dar discernimento sobre as características dos falsos mestres. Eles estão dentro da igreja, estão no meio do povo, mas não são dos nossos. Todas as vezes que o apóstolo Paulo, Pedro, João cita esse tipo de gente, ele não fala de pessoas que estão fora, mas pessoas que estão dentro da igreja. Ora, são pessoas que conhecem o Evangelho, mas não conhecem o Espírito do Evangelho. Conhece a lei, mas não conhece o Espírito da lei. Conhece o caminho, mas não conhece a Cristo. Mas que não foram salvos, que não andam no caminho. Ah, mas lá em 1 Pedro está dizendo que foram resgatados. Sim. A pessoa que está na igreja, ela passou por um resgate. O legalista, o fariseu, ele está fora do mundo. Ele não bebe, ele não fuma, ele não vive na prostituição. Mas contudo é um falso mestre. Nega a Cristo. João, 1 João vai falar sobre aqueles que negam a Cristo. Temos muitos exemplos hoje que negam a Cristo e que são ditidos como igreja, como evangélicos, que negam a existência do Espírito Santo, mas adoram a Deus. Confessam um falso resgate, uma falsa salvação, mas que negam Cristo, a divindade de Cristo, a sua humanidade. Deus tem misericórdia de nós. Precisamos voltar ao Evangelho, a teologia paulina, a teologia de Romanos, a teologia de Cristo, a teologia calvinista, a teologia de Jonathan Edwards, a teologia de Charles Haddon Spurgeon, a teologia de John Owen, de John Bunyan. Já foi provado, além de toda a controvérsia, que o livre-arbítrio é uma farsa. Se o homem um dia teve o livre-arbítrio, eu creio que teve, foi antes da queda. Porque morto não tem livre-arbítrio. O maior erro dos teólogos armenianos para sustentar o livre-arbítrio é não conhecer a extensão da queda. A extensão da queda. Quanto o pecado agravou. Mas sabe por que eles não conhecem? Porque eles esquecem Romanos 3. Porque eles esquecem Ezequiel. Ezequiel, embora muitos queiram afirmar que o texto fala sobre a queda de Lúcifer, não. Fala sobre a queda da humanidade. Sobre a queda do homem, do querubim, do guardião do Éden. Quem era o guardião do Éden? Quem era o protetor, o cultivador do Éden? Adão. Ele era perfeito. Perfeito em formosura, em beleza. Quando Ezequiel descreve aquela criatura, ele está falando do homem em sua perfeição, na forma que Deus o criou. E não poderia ser diferente. E o homem caiu. Caiu. E quão grande foi a sua ruína. Quem sustenta a doutrina do livre-arbítrio conhece pouco sobre a queda, sobre o pecado. Nós não temos livre-arbítrio em relação
a salvação. Livre agente, sim. Mas todas as escolhas que fazemos, pro bem ou pro mal, é pela permissão de Deus. Estou falando de livre agência, mas o livre-arbítrio entre escolher ser salvo e não ser, não pode estar no homem, porque a vida não pertence à morte. Tenhamos cuidado e devemos estudar a história da igreja. É isso aí. Jamais ninguém calou essa doutrina. Alguém pode ter ficado em silêncio, mas jamais ninguém calou, porque ela é a doutrina da reforma. Que humilharam reis, que derrubaram o Império Romano pela pena, pela caneta, pelo Evangelho. Como Martinho Lutero trouxe as suas 95 teses, como Calvino e os grandes reformadores, John Hus, Wycliffe, homens que pregaram a graça soberana, homens que levaram o Evangelho à população, do mais rico ao mais pobre, homens que pregaram para reis, mas homens que também pregaram nos campos, para camponeses, para pedreiros, para carpinteiros, homens que não faziam acepção de pessoas, mas que iam onde o pecador estava. Que Deus nos abençoe e desperte o Brasil para que a igreja conheça a doutrina reformada e que a igreja se reforme. Porque a maioria das igrejas hoje que sustentam o arminianismo e o livre-arbítrio são muitas igrejas que estão envolvidas na teologia da prosperidade, no unicismo, nega a existência, nega a divindade de Cristo, nega o Espírito Santo, nega a inerrância bíblica. O livre-arbítrio, o homem jamais, a salvação jamais pertence ao livre-arbítrio. Porque o homem morreu quando pecou. Em Adão morremos. E foi rolado sobre nós a pedra da condenação e da maldição eterna. Nós estávamos condenados. Não havia vontade em nossos corações.